verso 15 nós lemos: E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para fazer que ela fosse arrebatada pela corrente. Nós já vimos anteriormente que a serpente se refere a Satanás. E o texto diz aí que Satanás lançou água como um rio atrás da mulher. A água em profecia, nós já vimos antes também, representam povos, como está escrito em Apocalipse 17, verso 15. Então foram comissionados grandes exércitos pela Roma cristã, papal, com o propósito de perseguir esses cristãos. E que dilúvio de perseguição que foi realmente. Cerca de 3 milhões de pessoas deram suas vidas pela fé que elas aceitaram. Aquela que se dizia Igreja de Deus, a Roma Papal, matou mais cristãos naquela época do que os pagãos jamais o fizeram. Nenhuma outra instituição na terra derramou mais sangue do que essa igreja. A serpente então lança de sua boca um dilúvio para arrastar a mulher. Se refere também a um dilúvio de falsos ensinadores, saturados de evolucionismo, de filosofias humanas, que têm se levantado para se opor à verdade de Deus. A água que vinha da boca da serpente se refere aos ensinos falsos de falsos educadores. No verso 16, nós lemos: A terra, porém, acudiu a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Veja só, o texto aí diz que a terra acudiu a mulher. Se água, em profecia, representam povos, terra é justamente o oposto. É um lugar desabitado, e realmente nessa época foram descobertas áreas relativamente desabitadas, onde os cristãos encontraram alívio da perseguição. Eles fugiram para os vales montanhosos dos Alpes e também para a América do Norte, que foi descoberta em 1492. O texto diz que a terra abriu a sua boca. Um século atrás, veio à existência a nova ciência da arqueologia, e das cidades sepultadas no passado, as evidências se acumularam, provando a Bíblia como verdadeira e confirmando a exatidão de seus registros. Foram descobertas maravilhosas, como a Pedra de Roseta, que foi descoberta em 1799 e tornou-se a chave do passado, permitindo aos estudiosos aprenderem as línguas antigas do Egito. Assim, abriu o conhecimento para toda a história do passado. A terra tem aberto, sem dúvida, a sua boca, e as próprias pedras estão clamando aos ouvidos dos céticos: A tua palavra é a verdade. Seguindo adiante, verso 17 agora. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Satanás então se irou contra a igreja, foi lutar contra os restantes da sua descendência, como diz aí o texto. E há uma outra semelhança dessa linguagem entre o verso de Gênesis, no capítulo 3, verso 15, que diz o seguinte: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A voz da serpente era, na verdade, a voz de Satanás. E a promessa de Deus implicava hostilidade entre a mulher e Satanás, entre a sua igreja e Satanás, entre a semente da igreja e a semente de Satanás. A semente da serpente ou de Satanás significa que Satanás também teria filhos que agiriam como ele. Eles também seriam acusadores dos irmãos. Jesus disse lá em João 8,44: Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Através desse texto, nós podemos ver que Satanás também tem filhos. Aqueles que mentem são chamados filhos do diabo. A mulher, como diz o texto, também teria filhos. E Deus prometeu encorajar e ajudar a cada um que quisesse resistir aos filhos do diabo. O texto também fala da descendência especial da mulher. Jesus tomou a forma humana,
tornando-se um de nós e se submeteu temporariamente à morte. Ele deixou Satanás ferir-lhe o calcanhar, como diz a profecia de Gênesis, de maneira que pudesse destruir Satanás para sempre. Como diz lá o texto que nós lemos, ele feriria a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás. Essa descendência da mulher, nós podemos ver uma referência em 1 João, no capítulo 3, versos 9 e 10, que diz: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama seu irmão. Então vemos aí que Deus também tem a sua semente. Essa descendência especial da mulher são aqueles que não praticam o pecado, que são nascidos de Deus, que fazem a vontade de Deus. Em Hebreus, no capítulo 2, verso 14, lemos: portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele, semelhantemente, participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. A maior e última tentativa de Satanás será contra a semente da mulher, ou seja, contra a última igreja de Deus aqui nessa terra. Isaías, escrevendo num tempo em que a verdade estava sendo corrompida, falou dos que eram leais a Deus como sendo seu remanescente, que quer dizer restante. Isso está lá em Sofonias 3, verso 12, também em Miqueias 4, verso 7. Na última grande crise do século, Deus terá um remanescente leal, fiel, que por sua graça vai permanecer firme pela verdade e pela justiça. João descreve esse remanescente como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? A própria Bíblia nos explica no livro mesmo aqui de Apocalipse, no capítulo 19, versículo 10, onde lemos: então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: olha, não faças tal, sou conservo teu e de teus irmãos, quem tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, o remanescente é aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. E é por meio desse remanescente que Deus está dando sua última mensagem de misericórdia ao mundo. Deus tem servos em todas as partes da terra e ele está reunindo pelo seu poder, através do Evangelho eterno, que é proclamado a toda nação, tribo e língua e povo, como diz Apocalipse 14, verso 6, que nós estudaremos mais adiante. A escritora renomada Ellen White fala claramente disso no livro Profetas e Reis, a página 188 e 189, que diz o seguinte: entre os habitantes do mundo, espalhados por toda a terra, há os que não têm dobrado os joelhos a Baal, como as estrelas do céu que aparecem à noite. Esses fiéis brilharão quando as trevas cobrirem a terra e densa escuridão os povos. Na África pagã, nas terras católicas da Europa e da América do Sul, na China, na Índia, nas ilhas do mar e em todos os escuros recantos da terra, Deus tem em reserva um firmamento de escolhidos que brilharão em meio às trevas, revelando claramente a um mundo apóstata o poder transformador da obediência à sua lei. Quando o general Lee e seu exército marcharam rumo a Gettysburg, uma menina local pegou uma vareta e saiu pela estrada para encontrar-se com o batalhão que se aproximava. Após a memorável batalha, um vizinho perguntou para a menina o que ela planejava fazer contra as forças do sul com aquele espeto. E ela respondeu: nada, só mostrar para eles de que lado eu estava. Há realmente uma batalha se travando no nosso coração, no coração dos homens e das mulheres. Deus está chamando pessoas que queiram mostrar de que lado estão através de uma decidida obediência aos seus mandamentos.
Nossas ações determinam se nós somos parte da descendência da mulher ou da descendência da serpente. De que lado você está? Que posição você vai tomar? Nós não podemos ficar no meio da batalha, pois se assim o fizermos, nós seremos atingidos por um dos lados. Como diz um hino antigo, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo quer te libertar. Sua escolha não vai mudar o resultado dessa guerra, porque a vitória ao lado de Cristo é certa, pois a boca do Senhor disse: o que vai mudar é o seu futuro. Pense nisso e ore comigo. Querido Jesus, o Senhor deixou as glórias do céu para vir me salvar. Por isso, decido ser parte da igreja que tem a verdadeira fé e guarda os mandamentos. Em nome de Jesus, amém. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.